Então, eu queria começar agradecendo a professora Celi Hirata pela disposição em conversar conosco aí no nosso programa de pós-graduação. Bom, obrigado, Celi, pelo tempo e pela disposição. Eu é que agradeço, Márcio, pelo convite. Para quem não conhece, a professora Celi, ela tem a graduação, o mestrado e o doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. E no doutorado ela estudou Leibniz e Hobbes, então um tema que eventualmente ela pode vir falar para a gente em outra ocasião, porque interessa também para nós que estudamos estatística, que é a causalidade e o princípio da razão suficiente. Não sei se são os mesmos termos como a gente usa, mas a gente está toda hora discutindo causalidade, e o princípio da razão suficiente também é um tema que dá muito pano para manga na estatística, e já foi muito discutido, mas não sei se é do mesmo jeito que você estudou, e Leibniz é um filósofo matemático, né, um dos últimos aí que interessa muito para a gente também, então é muito interessante o tema da pesquisa dela. Ela é professora desde 2013, já passou pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e desde 2016 é professora do Departamento de Filosofia aqui da Universidade Federal de São Carlos. Então, hoje, a professora Celi vai falar para a gente sobre Galileu e a defesa do sistema de Copérnico. Para quem quiser saber mais sobre isso, né, sobre o tema, quiser se inteirar mais sobre o tema, ela recomendou, inclusive, que eu lesse, né, alguns textos para a gente se contextualizar, e eu vou colocar na descrição do vídeo esses textos aqui, mais uma carta de Galileu, escrita sobre, recebeu o título, né, de Considerações de Galileu sobre a opinião copernicana, mas é uma carta dele escrita em 1615. O outro texto é a introdução, a tradução em português do diálogo sobre os dois mundos. Esse é o título mesmo? Sobre os dois máximos sistemas, Ptolomaico e Copernicano. O título completo, escrito traduzido, né, pelo Pablo Rubem Mariconda. Então, a introdução da tradução, que também está muito boa. E eu acrescentei vou acrescentar um outro texto, né, esse foi por minha conta, que é o capítulo 10 de um livro do estatístico, né, historiador da estatística, o Anders Haupt, A History of Probability and Statistics and Their Applications Before 1750. É o capítulo 10, que fala de modelos matemáticos e estatísticos em astronomia, de Hipparco até Kepler e Galileu. O capítulo 10, que é muito bom e combina muito bem com as outras leituras. É mais técnico, né, mas para quem quiser acompanhar, faz todo sentido ler os três textos juntos. Então, Celi, eu achei os textos muito interessantes e o episódio é muito interessante do ponto de vista da história da ciência, mas que eu acho que tem muitas aplicações hoje em dia, para nós que trabalhamos com ciência hoje em dia, né? Eu espero que a gente possa bater esse papo depois. Mas antes, eu queria pedir para você contextualizar um pouco para os nossos ouvintes a controvérsia, né, de Galileu e o sistema copernicano. Então, é claro que não dá para falar sobre todos os detalhes, mas pelo menos para que as pessoas que nos ouvem tenham uma ideia dessa controvérsia. Obrigada, Márcio. Vou falar, assim, né, alguns aspectos da defesa, né, do Galileu, do sistema copernicano, né, que ele faz. A partir, né, de 1616, a Igreja condena o copernicanismo, né, e o heliocentrismo de maneira geral, e isso com base em algumas passagens da Bíblia, né, enfim, tá ligado ao movimento de contra-reforma, porque a Revolução dos Orbes Celestes do Copérnico já tinha sido publicada em 1543, mas só em 1616 é que é proibida pela Igreja, e o Galileu, desde essa época até um pouco antes, se engaja numa defesa do sistema copernicano,
que é uma defesa que passa por vários pontos, tanto assim do aspecto da pretensão da ciência, porque o sistema copernicano, né, a revolução dos orbes celestes, foi escrito, né, foi publicado no ano de morte do Copérnico e recebeu um prefácio apócrifo escrito por um padre chamado Osiander e que colocava o sistema copernicano, tudo aquilo que Copérnico escreveu sobre o sistema solar, o movimento tanto de rotação como de translação da Terra, como sendo teorias que não teriam pretensão realistas, ou seja, essas teorias elas não visariam descrever a realidade tal como ela é, mas seriam meros cálculos matemáticos que serviriam para prever a posição dos astros. Quer dizer, seria uma teoria de caráter instrumental, por assim dizer, que visa simplesmente constituir um sistema matemático mais cômodo para prever as posições dos planetas e dos astros. E o Galileu, então, ele vai defender que o Copérnico pretendia defender que, de fato, a Terra se move ao redor do Sol, né? Então, ele teria uma pretensão realista, como também a defesa do Galileu do sistema copernicano passa pela defesa propriamente dita, né, de que é a Terra que gira ao redor do Sol, e essa defesa ela passa por várias frentes. Tanto passa, né, porque, enfim, né, essa defesa do geocentrismo, né, que se consolidou aí na Idade Média, na Antiguidade, depois na Idade Média, ela era muito baseada na filosofia aristotélica, em especial no livro do Céu, do Aristóteles, porque Aristóteles vai defender que cada coisa tem o seu lugar natural, e os corpos eles seriam compostos de 4 corpos mais elementares, que seria a terra, a água, o ar e o fogo. E cada um desses elementos, e depois também tem o éter, né, que seria o elemento do céu, cada um desses elementos tem um movimento próprio e tem um lugar próprio. E a Terra, ela tem como lugar próprio o centro do universo. Então, é essa a justificativa teórica para dizer que a Terra está no centro do universo. E aí o sistema ptolomaico foi constituído a partir disso, né, tomando a Terra como centro, tomando a física aristotélica como base teórica e, a partir disso, estabelecendo cálculos para mostrar a posição dos astros, mas sempre a partir desses pressupostos do geocentrismo e de que todo movimento de astro é um movimento circular perfeito. E aí o próprio Aristóteles, do Céu, vai refutar aqueles que defendem o heliocentrismo, né? Porque já havia essa controvérsia já lá no Aristóteles, né? É a Terra que está no centro ou é o Sol que está no centro, né? Porque pela observação é impossível determinar. Mas já o Aristóteles e depois o Ptolomeu vão oferecer uma série de argumentos para demonstrar que a Terra não se move. Porque se a Terra se movesse, por exemplo, os corpos que fossem lançados para cima, por exemplo, eles cairiam não exatamente na mesma linha vertical na qual eu lancei, mas cairiam, por exemplo, para trás, né, ou para frente, enfim. Porque aí contabilizaria o movimento da Terra, por exemplo. Então, tem argumentos desse tipo que o Galileu vai se empenhar em refutar, né? E isso principalmente nesse texto, né, que o Márcio mencionou, que é o diálogo sobre os 2 máximos sistemas ptolomaico e copernicano, que foi publicado em 1632. Então, nesse livro, o Galileu vai argumentar, né, que o movimento
é relativo, né? Então, a partir disso, ele vai constituir esse conceito de movimento relativo, a partir do qual, então, eu posso explicar, por exemplo, refutar esses argumentos dizendo que, enfim, um objeto lançado ele não cai para trás porque ele participa desse sistema de movimento relativo. Então, esse conceito de movimento relativo, por exemplo, foi formulado, entre outras coisas, né, para refutar essa concepção, esses argumentos contra o movimento da Terra. E, por fim, também outro aspecto importante da defesa que o Galileu faz do sistema copernicano é que, enfim, Aristóteles dividia o mundo em duas regiões heterogêneas e que teriam funcionamentos heterogêneos. Por um lado, o mundo terrestre, no qual as coisas estão sempre em geração, corrupção, as coisas sempre estão se transformando nos seus contrários, e o céu, que seria impassível, os astros eles seriam eternos, ingênitos, incorruptíveis, eternos, perfeitos. Então, não existem não são as mesmas leis naturais que regem nas duas partes do mundo. E para defender o copernicanismo e que a Terra é um planeta, é preciso eliminar essa distinção entre mundo terrestre e mundo celeste ou supraterrestre, né? Ou supralunar, né? E essa também é uma defesa que o Galileu faz, que é muito importante, né? De que o universo é homogêneo, que são as mesmas leis do movimento que regem tanto os fenômenos terrestres como os celestes. Então, a defesa do copernicanismo, do heliocentrismo, por Galileu, passa, então, por esses três aspectos. Primeiro, a defesa, né, de que o próprio Copérnico não escreveu a revolução dos orbes celestes como um tratado instrumental, mas como um tratado realista que realmente visava descrever a realidade. Uma concepção de movimento relativo, entre outras coisas, para refutar as objeções que existem desde Aristóteles e Ptolomeu contra o movimento da Terra, e também a homogeneização do universo, porque se houvesse duas regiões distintas, regidas por leis diferentes, nunca a Terra ela poderia ser um planeta, porque a Terra, como planeta, justamente ela invade o lugar supralunar, né, com o qual a Terra era contrastada. Então, passa por todos esses aspectos, e o principal escrito, né, de defesa é o diálogo sobre os dois máximos sistemas, e que, enfim, depois foi proibido, e a partir do qual o Galileu foi condenado em 1633. Essa era uma pergunta que eu ia fazer logo na sequência, né? Quer dizer, como é que termina a controvérsia do ponto de vista do Galileu? É claro que depois teve desdobramentos, né, na física, etc. Mas, do ponto de vista do Galileu, como é que termina para ele? Justamente ele acaba condenado, né? A história do diálogo sobre os dois máximos sistemas é uma história bastante complexa, né? Porque todos que queriam publicar suas obras tinham que receber a permissão, né, da igreja, né? E ele leva o livro para receber essa permissão. Só que desde 1616 ele recebe uma advertência, né, por causa das cartas, ele queria tornar pública, né, a sua defesa do copernicanismo, e ele recebe já em 1616 uma advertência de que ele poderia, no máximo, defender o copernicanismo, o heliocentrismo, como um sistema mais instrumentalmente melhor, mais conveniente, mas não verdadeiro, né? E aí ele pretende primeiro título, né, que tinha a obra era do fluxo e do refluxo do mar, né, que esse foi um outro ponto que eu não mencionei, que ele queria defender o movimento da Terra
tanto de rotação como de translação, a partir das marés. As marés provariam que há esse movimento, o que depois se revelou falso, né? Mas o título original era do fluxo e do refluxo do mar, e aí foi ordenado que esse título fosse retirado, que se desse um viés instrumental para a defesa do copernicanismo, entre outras coisas. E aí ele recebe a permissão desde que ele faça essas alterações. E o livro também recebeu um prefácio apócrifo, escrito pelo Frei Nicolau Riccardi, comandado isso pelo Papa Urbano VIII, que dizia justamente que se trata para mostrar, né, como os italianos, os romanos, a igreja tinha amplo conhecimento do sistema copernicano e que não foi por ignorância que condenou, mas tinha amplo conhecimento, e que se trata no máximo de algo que pode ter um uso instrumental, mas que não visa a verdade, etc. E mesmo assim, o Galileu ele muda o título, né, do fluxo e refluxo do mar para diálogo sobre os dois máximos sistemas, ptolomaico e copernicano, coloca o prefácio, só que mesmo assim ele acaba sendo condenado por uma série de razões, tanto porque esse prefácio foi colocado com caracteres diferentes, né, mostrando que não foi ele que escreveu. A posição da igreja ridicularizada, porque ela é defendida, né, é um diálogo com 3 personagens, o Salviati, que é o representante do Galileu, o Sagredo, que seria um entusiasta da nova ciência, e o Simplício, né, que seria o defensor do geocentrismo, do sistema aristotélico. Esse personagem é totalmente ridicularizado o tempo todo, né? Tem até esse nome Simplício, que faz alusão ao grande comentador das obras do Aristóteles, mas também tem essa conotação, né, de simplista, né? E aí acaba sendo condenado, né, em 1633, e aí ele é obrigado a abjurar, e aí ele fica em prisão domiciliar até a sua morte. O fim da história, em termos, digamos, do ponto de vista do Galileu em si, não é dos mais, sim, felizes, né? Mas em termos depois da revolução, né, que aconteceria com Newton, etc., é bem auspicioso, né? Bom, acho que a gente conseguiu ter uma boa ideia, né, da controvérsia, quem não conhecia a história. E tem várias coisas que eu gostaria de conversar sobre as limitações até da ciência, do método científico, né, e o que esse episódio pode ensinar para a gente. Mas, antes disso, uma coisa que eu achei interessante e que o Maricondo ele comenta muito no texto dele, né, é sobre a autoridade, né, na ciência. Então, eu acho que é um tema bastante atual, né, em meio a todas essas controvérsias que a gente tem vivido aí nos últimos anos de pandemia, e que na estatística a gente vive de 2 em 2 anos com as eleições, né, porque nós somos, sim, espancados, né, linchados publicamente todos 2 anos, cada 2 anos, porque, né, obviamente que os institutos de pesquisa, enfim, divulgam os seus resultados aí e depois todo mundo considera errado, né? Mas essa questão da autoridade na ciência, né? E no caso do Galileu, ele tinha que se debater contra uma autoridade que não era científica, né? Era uma autoridade política, eclesiástica, né? Então, como é que você vê essa questão naquela época e como é que você vê essa questão hoje? Quer dizer, você acha que a gente evoluiu ou não, continua a mesma coisa? E eu digo isso tanto
fora da academia como dentro da academia, porque também a gente tem os cardeais dentro da academia, né? Naquela época e hoje. Então, qual a sua opinião sobre isso? Sem dúvida, né, a defesa do copernicanismo pelo Galileu passa muito por essa questão, né, de uma reivindicação da autonomia da ciência em relação à igreja, à religião. Tem até tem depois a peça do Brecht, né, que se chama A Vida de Galileu, e que aí ele até retrata isso, né, assim, de que o Galileu ele mostra, né, pela luneta, pelo telescópio, as manchas solares ou algo assim, e a autoridade eclesiástica fala: não vou nem olhar por esse telescópio porque eu já sei que está errado, porque isso contraria tudo que foi canonicamente estabelecido. Então, o seu instrumento só pode estar incorreto, né? Produz ilusão o seu instrumento, né? E aí, então, a defesa do copernicanismo passa muito, né, por essa questão aí de reivindicar, né, a autonomia da ciência em relação à autoridade. Né, ele vai dizer que no caso das coisas naturais, né, nas questões naturais, por exemplo, a Bíblia não pode ser considerada uma autoridade, porque e aí ele faz toda uma justificativa, né, o verbo divino tem duas expressões, um livro, que é o livro da natureza, escrito em caracteres matemáticos, sendo que a natureza ela segue as leis naturais de maneira rigorosa, e o livro revelado, que é escrito muito metaforicamente, então passa por essas questões de linguagem, de que, né, o papel da Bíblia é com relação a coisas morais e de fé, e que nas questões naturais, né, a Bíblia ela ensina como se vai ao céu e não como é o céu. Então, nas questões naturais, a Bíblia ela se acomoda à linguagem metafórica, mais próxima do senso comum, porque o papel dela é justamente convencer nessas questões morais, né? Sendo então que o que fundamenta a certeza científica vai ser a combinação de um método baseado nas matemáticas em conjunção com a experiência, né? Demonstrações rigorosas em conjunção com a observação. É isso que garante a fundamentação, né, de uma teoria, né, científica e não outra coisa. Então, esse pleito da autonomia da ciência em relação à religião é algo bastante importante nessa defesa do copernicanismo. Acho que apesar da gente viver tempos muito complicados, né, uma guerra de informações e uma deslegitimação, né, da ciência ou dos estudos científicos conduzidos a partir dos parâmetros científicos, né, mesmo assim, acho que tem uma autonomia, a ciência certamente muito maior, embora uma autonomia completa, certamente que não, né? Tanto, como você disse, tanto com relação a coisas externas, como a política, né? Nunca a ciência ela vai ser totalmente autônoma em relação a questões políticas, certamente que não. Como também internamente na própria da própria academia, né? Você tem uma série de critérios que são estabelecidos de uma maneira bastante tem uma arbitrariedade, né? No sentido assim, não de que são totalmente sem justificativas, mas enfim, é sempre uma escolha em detrimento de outras. E nós das ciências humanas, em especial, nós sofremos bastante com esses parâmetros, porque muitas vezes eles são estabelecidos tendo em vista outros campos científicos, né? E aí são aplicados esses mesmos parâmetros que faz com que, por exemplo, na filosofia a gente perca bastante a autonomia, né, de pesquisa.
e a especificidade própria da filosofia também. Bom, que você falou aí, e lendo o texto também, eu pensei sobre diversas coisas, né? Uma delas foi nessa controvérsia, né, entre a Bíblia, mas você pode colocar aí textos religiosos em geral, né? E a autonomia que Galileu procura estabelecer, né, mostrando que ela não tem autoridade em questões científicas, e o quanto essas coisas que ele escreveu seriam úteis em debates hoje sobre criacionismo versus evolucionismo, né? Quer dizer, se as pessoas simplesmente lessem o que ele escreveu, né, já ajudaria muito a colocar o debate em termos bem mais produtivos. E no caso dentro da universidade, né, o ambiente dentro da universidade, da academia em geral, esses instrumentos que são instrumentos de poder também, né, e muitas vezes não são guiados pelos princípios da metodologia científica, mas simplesmente porque as pessoas querem ter poder, enfim, né, e influência política dentro da academia, né, e isso sempre aconteceu e continua acontecendo, talvez menos do que naquela época, mas continua acontecendo, né? Mas eu tenho uma opinião, não é nenhuma teoria, porque eu acho que não dá para testar isso, então é só uma opinião, né? Mas eu considero a matemática, e também lendo os textos, né, e sabendo das intenções que o Galileu tinha, como ele via a matemática, então, como essa linguagem, né, para descrever a natureza, essa linguagem mais precisa, etc., né, mas também conhecendo a história, um pouquinho, né, o mínimo ali da história da filosofia, da matemática, que eu tenho essa opinião que a matemática, ela é o escândalo da filosofia, ou ela, sei lá, é a filha mais, não sei, ou a irmã, não sei, né, quem surgiu primeiro, mas, na verdade, eu acho que as duas deveriam unir esforços, né, e não caminhar separadamente, como ao longo da história elas foram se separando, né, e eu acho que quem acabou mais prejudicada foi a filosofia em si, né. Mas ainda pensando sobre isso, da autoridade de elementos que não são científicos, né, e que acontecem ainda hoje em dia, e que no caso era lá a influência da igreja, que era também um poder político, né, não era só religioso. Hoje em dia você tem as agências financiadoras, né, que, bom, financiam a pesquisa A e não financiam a pesquisa B, e assim você vai determinando por onde você quer que a ciência caminhe, né. Obviamente que isso causa uma, quer dizer, gera uma trajetória, né? Quer dizer, você não pode pensar como é que a ciência seria se tal pesquisa não fosse financiada e se aquela fosse, assim por diante, né? Naquela época também era mais ou menos a mesma coisa, né? Então, o Mariconda fala sobre algo interessante que eu não sabia, né? Que era o programa educacional dos jesuítas, né? E o programa educacional humanista, que era o concorrente, digamos assim, que surge ali no Renascimento, né? Nós, hoje, na universidade, somos meio que herdeiros disso, né? Então, a estrutura que a gente vive hoje, de alguma forma, tem a ver com essa estrutura que surgiu lá nessa época, e talvez até antes. Mas você acha que essa, essa controvérsia, né? Nós como herdeiros dela, né? Nós acabamos mais divididos por isso, ou isso nos prejudicou, ou você acha que essa divisão é simplesmente um fruto aí dos tempos modernos, né? De especialização, cada um se especializa na sua área, e a gente não se conversa mesmo, e cada vez mais especializado em detalhes mínimos, né? Isso não só na filosofia, na estatística, mas na biologia,
na química, na física, assim por diante, né? Quer dizer, esses filósofos matemáticos, né? Mesmo Leibniz, como eu citei, e tantos outros que, na verdade, não existem mais. Você acha que esse caminho que a gente escolheu acabou prejudicando ou foi só mesmo um fruto da vida moderna? É até difícil, né, de pensar, porque realmente a especialização ela se torna cada vez mais crescente, né? E é até difícil de pensar de como poderia ter sido, né, de outra maneira, né? Quando a gente compara mesmo com, por exemplo, esses filósofos do século XVII ou também anteriores, né, que falavam de tudo, né? De tudo e às vezes no caso, né, do século XVII, inclusive queriam transpor o método da matemática para toda a filosofia, né? O Descartes faz isso, o Hobbes, o Spinoza, né? Entre outros, né? E o próprio Galileu também traz a matemática para um terreno inédito que é o do tratamento da física terrestre, né? Mas sem dúvida que essa especialização crescente ela nos torna, né, parciais, né? Mas por outro lado certos avanços científicos seriam totalmente impensáveis, né, sem isso. É uma transformação ambígua, né? Eu acho que certamente a gente não teria como, né, descobrir, por exemplo, a ação de uma proteína, de um micróbio X, na cura de uma doença, né, sem essa especialização enorme, né, que há. Mas, por outro lado, realmente, eu pelo menos olho com nostalgia esses, esses filósofos universais que falavam sobre tudo, né? E que tinham um pensamento sistemático sobre tudo. Não é à toa que eu estudo esses pensadores sistemáticos, porque eu acho muito. É muito bonito, é muito prazeroso, né, de ver assim como as várias áreas elas se articulam entre si, né, coisa que a gente perdeu, infelizmente. Inclusive, alguns eram religiosos, inclusive, né? Ministros religiosos até, enfim. Então, não eram pessoas místicas também, né? Não eram só pessoas que sabiam muito sobre filosofia, sobre matemática, sobre biologia, né? Eram também religiosos. Sim, muitos padres, né, porque como era a igreja que detinha o saber, né, então muitos têm uma origem em alguma posição eclesiástica, né. Sim. E a outra coisa que, uma dúvida minha até que eu não sei, né? Esse fantasma do Aristóteles, né? Que de uma certa maneira assombra a gente até hoje, né? Então eu posso te descrever coisas que a gente estuda em estatística que são heranças dele. Né? Você fala assim, não, mas como assim, né? É que as pessoas não param para pensar, mas são, né? Então, só para te dar um exemplo bem simples, né? Quando você fala assim, ó, vamos fazer uma medida de alguma grandeza. Né? E aí você começa ensinando os alunos assim, ó, existe o valor verdadeiro desta grandeza. E você vai medir e você não vai conseguir chegar nunca no valor verdadeiro dela. Então, tem um erro de medida. Aí você começa a falar de erro de medida. Mas isso assim, na verdade, a gente deveria falar, né? Vamos nos comportar como se existisse um verdadeiro valor da tal grandeza. Né? Porque mesmo se fosse assim, ó, o meu peso. Bom, existe um verdadeiro valor para o meu peso. Bom, aí já tem 1 milhão de complicações, né? Porque quando? Em que microsegundo? Né? Porque o meu corpo está em constante mudança. Então, existe mesmo um verdadeiro valor? Né? Consigo definir isso? É uma idealização que você faz e que é útil. Né? Não estou dizendo que isso é inútil, não serve para nada. Não, é uma idealização, mas é totalmente ideal. Então, ele, com essa história de
viver no mundo das ideias, e o mundo perfeito das ideias, onde existem lá os triângulos retângulos e todas as coisas perfeitas, nos assombra até hoje. E essa sombra era muito maior naquela época, né? Até eu achei engraçado para a gente hoje, né? Mas os jesuítas tinham que fazer esse juramento, quer dizer, nunca negarás a autoridade de Aristóteles, né? Então, quer dizer, isso já te limitava enormemente, né? Você vai fazer qualquer pesquisa, você pode estudar o que ele falou, você pode comentar, né? Você pode, mas você não pode ir além. Você não pode fazer nada além disso. Por que essa autoridade ela durou tanto tempo? O que tornou ele tão especial? Porque a Grécia Antiga tinha outros filósofos tão brilhantes como, né? O que tornou Aristóteles tão influente? É difícil responder essa questão assim, mas Só quando você em situações difíceis. eu acho que tem dois fatores aí. Tem alguns fatores históricos, né, de tradução dos textos, que os textos do Aristóteles eles começam a ser redescobertos no século XI e aí são traduzidos primeiro para o árabe, depois para o latim, né? Então isso ajudou a trazer uma força de novo para os textos do Aristóteles. E a ponto de, por exemplo, São Tomás de Aquino, que é o filósofo escolástico medieval dos mais famosos, né? Dele, em todas as questões que ele vai tratar, ele coloca a Bíblia como grande autoridade, alguns outros filósofos, como Santo Agostinho, mas ele coloca o Aristóteles como o filósofo. É uma grande autoridade. E aí tem toda uma história bastante complicada, porque as obras do Aristóteles são, por vezes, proibidas, né? Porque para ele não tem. O mundo não é criado, né? O mundo é eterno. Então, pela igreja, ele tanto passa por momentos de rejeição, como também depois de fonte de autoridade, né? Então, tem uma história super complicada, mas, enfim, ainda no século XVI, XVII, ele ainda é forte nas universidades italianas, por exemplo. Então, tem uma questão aí histórica, né, dos textos, das traduções, desse vai e vem, que é isso, é histórico, né, tem um grau de, de fortuna aí, né, envolvido. E eu acho que o outro fator é que os escritos do Aristóteles são bastante sistemáticos. O Aristóteles foi talvez o filósofo mais. A gente estava falando agora há pouco, né, de como os filósofos antes tratavam de todas as questões. O Aristóteles, sem dúvida, é o principal, é o filósofo mais sistemático que tratou de tudo. Embora, lógico, assim, muitos escritos dele tenham se perdido, mas mesmo assim, com os poucos escritos que chegaram até nós também, né? A gente não sabe o grau de modificações que ele sofreu, que esses textos sofreram, mas mesmo assim é um tratado muito sistemático. Ele trata da lógica, dos métodos, do que é a ciência, quais são os métodos, trata da natureza, de qual é a estrutura mais básica da natureza, trata do céu, trata dos animais, enfim, trata de tudo. E de uma maneira muito, muito organizada, né? E aí você estava falando, né, da estatística, da influência até hoje, a filosofia, sem dúvida, a história da filosofia é muito uma resposta às questões deixadas por Platão e por Aristóteles. Realmente as grandes questões foram tratadas por eles, então eu acho que tem esses dois aspectos, tanto historiográfico como também pelo fato, né, de ter sido um autor muito sistemático. Eu sinto
ainda hoje, né, a gente estava falando dos cardeais dentro da academia, né, mas que podem ser considerados Aristóteles dentro da academia hoje, porque na estatística, né, se você está estudando um determinado problema e você fala assim, não, mas eu gostaria de estudar esse problema seguindo essa abordagem. Não dá. Mas por quê? Não, porque o fulano de tal já fez desse jeito e ele já resolveu a questão. Então, nós temos uns 2 ou 3 Aristóteles que não são tão antigos assim, né? Estatística é uma ciência jovem, embora se confunda aí com a matemática, mas coisa de 100 anos, né? Tem alguns cardeais e é muito difícil, hoje em dia, não digo, mas publicar é difícil, né? Quer dizer, publicar nas principais revistas, etc. Então, ser ouvido é muito difícil se você quer contrariar esses cardeais, né? Então, essas autoridades acabam sendo muito pesadas na nossa área. Mas acredito que não deve ser muito diferente em outras áreas, né? Aí uma coisa que eu lembrei, mas eu não tenho certeza se foi ele. Foi ele que mandou queimar os escritos do opositor dele, ou alguém que ele não gostava? Acho que não, pelo menos eu não estou lembrando aqui. Tá, então acho que eu que lembrei de um outro filósofo que brigava que tinha um opositor, e aí ele mandou queimar antes de morrer. Ele falou: queima tudo que o outro escreveu, mas se não foi Aristóteles, menos mal. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar também, que esse episódio com o Galileu ensina bastante para nós, né? Mas que é um assunto bem delicado também hoje em dia, por causa dessa atmosfera que a gente vive, né? Que são, né, as limitações da ciência. Então, quando a gente vai falar de limitação do método científico hoje, precisa tomar cuidado, né? Porque a ciência não é uma deusa, né? Não é uma coisa sobrenatural. Então, algumas pessoas, às vezes, falando de método científico, parece que é isso, né? Alguma coisa que caiu do céu e que não tem que ser aceito sem questionamentos, mas que é um método que foi desenvolvido historicamente aí no meio de todos esses episódios, né? Com todas essas falhas e indas e vindas. Mas também não é um monte de elucubração sem sentido, como algumas pessoas acreditam hoje em dia, né? Não serve para nada, então pesquisa eleitoral, joga tudo fora, né? Ou pesquisa para verificar a eficácia de um determinado remédio, né? Não serve para nada. Então, falando sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Então, eu vou falar certas coisas aqui, então pode parecer que eu sou contra o método científico, mas não é, tá? É só para ponderar mesmo os limites, né, da metodologia científica. A gente está num ponto de vista do Galileu, sobre o que a gente sabe de física hoje, num ponto de vista privilegiado, né? Então, é claro que ele era uma grande mente, mas a gente já sabe muito mais hoje sobre o universo, sobre até as partículas subatômicas, né? Então, a gente sabe muito mais do que isso. E lendo as coisas que ele escreve, inclusive, né? Ele fala sobre verdade, sobre realidade, sobre, olha, quem não acredita no movimento da Terra está completamente errado e tal. E sem querer entrar nessa discussão também, que é muito, né, que é gigante, o que é verdade, o que é realidade, né? Isso já vai dar muito pano para manga. Mas lendo os textos dele e sabendo um pouquinho que eu sei de física, se a gente conseguisse ressuscitar ele e falasse assim, olha, Galileu, sabe o que é? O Copérnico estava errado, mas ele também estava certo, né? Porque veio um cara no começo do século XX, e ele mostrou que o Sol gira em torno da Terra, mas a Terra também gira em torno do Sol, né? E uma das coisas que ele começa nessa carta falando, falou, olha, um dos dois tem que estar certo. E hoje a gente sabe que não é assim. Então, é claro que eu estou falando da teoria da relatividade, do Einstein, né? E
Bom, então por que a gente usa o sistema heliocêntrico nas escolas, por exemplo, né? Você vai lá, uma escola de educação fundamental, você ensina o sistema heliocêntrico. Bom, porque as equações dos movimentos dos astros e do sistema solar ficam mais simples usando, né, o sistema do Copérnico. E aí eu fui ler um comentário de um astrofísico da Universidade de Berkeley, qual é o nome dele? Ele é emérito já, Richard Miller. E ele fala, olha, a Revolução Copernicana, a importância dela, né, foi encontrar uma maneira mais simples de descrever o sistema solar, não a mais correta, porque essa história do que é correto ou não já foi despedaçada. E depois permitiu que o Newton continuasse também, né, enfim, etc. Gerou uma série de avanços que não aconteceriam, que seriam muito mais difíceis se a gente continuasse com o sistema geocêntrico, né? Então, vou te dar 3 exemplos bem simples, assim, do que a gente estuda em estatística, por exemplo, né? Então, imagina uma empresa de serviço de streaming, esses de internet, que passam filmes, séries, né, etc., e eles têm lá registrados os atributos das pessoas que assistem, né, que assinam. Então, se é homem ou mulher, a idade, onde mora, eventualmente até a profissão que tem, e a nota, né? Eventualmente, as pessoas avaliam a série, né? Dão lá uma nota de 0 a 10, enfim. E aí, quando eles recebem um novo cliente, você informa para ele exatamente esses mesmos atributos, né? Que a gente chama de variáveis, né? Sexo, quanto ganha, a profissão, etc. E aí eles têm uma ideia de que filmes e séries você pode gostar mais e vão te oferecer aquelas séries, né? Então, isso é feito com base no modelo estatístico, né? Você tenta lá, com as observações que você já tem, estimar, a gente fala, né? A gente chama isso de estimação do modelo, né? Você estima um modelo e tenta usar esse modelo para fazer previsões. Uma coisa um pouquinho mais séria, né? Tornando a conversa um pouquinho mais séria, você quer verificar se alunos que ingressam numa universidade pública ou privada, não interessa, alunos que ingressam por meio do sistema de cotas têm um desempenho diferente ou semelhante a alunos que não entram pelo sistema de cotas. E aí é a mesma coisa, né? Você tem atributos desses alunos registrados, aí você mede o desempenho deles por meio de notas, por meio de qualquer métrica que você queira usar, e aí você usa um modelo estatístico e procura definir se esses alunos que entraram pelo sistema de cotas têm um desempenho melhor, igual ou pior que os outros alunos. E aí um terceiro exemplo, talvez um pouco mais sério, né? Você é um gestor público e você tem uma quantidade de recursos para gastar para comprar um determinado medicamento, ou não, né? Que pode ser útil em conter uma expansão, uma contaminação pela população de um determinado vírus. Então, de novo, a mesma coisa, você vai usar um modelo estatístico, você vai testar a eficácia daquele medicamento ou não, e ver se ele é eficaz ou não, e aí você vai definir aonde você vai gastar o seu dinheiro. E aí as perguntas que me vieram à cabeça, né, à luz do que a gente discutiu e tal, bom, existe um modelo verdadeiro? E aí, de novo, né, você pode colocar um ponto de exclamação e agir como Aristóteles, né? Como muitas vezes eu digo, nós estatísticos, né, a gente se comporta assim, ou a gente fala assim, como se houvesse um modelo verdadeiro, e você está tentando desvendar esse modelo, chegar nesse modelo, ou você põe um ponto de interrogação. Existe um modelo verdadeiro? Um estatístico famoso, né, tem uma frase atribuída a ele, não sei se é verdade ou não, que ele diz o seguinte, né, ó, todos os modelos são falsos, alguns são úteis, que é um pouco sobre essa utilidade, né, quer dizer, o que é essa utilidade? Ó, você vai conseguir, eventualmente, prever
que nota uma pessoa dá numa determinada série, você vai conseguir verificar se um aluno que entra na universidade, sendo ele cotista ou não, se ele vai ter, como vai ser o desempenho dele em média, em comparação a quem não é cotista. Agora, dizer que existe um modelo verdadeiro, aí já é uma história um pouco mais difícil, né? E aí, então, quem que é a autoridade para julgar qual é o melhor modelo, hoje em dia, né? Quer dizer, a gente tem a metodologia científica, e no momento que a gente vive, existe esse clima, né, tão complicado, que foi agravado pela pandemia, mas, diante disso tudo, o que você acha que a controvérsia, né, do Galileu ensina de mais importante para a gente hoje, né? Quer dizer, essa questão da autoridade, hoje a igreja certamente já não faz parte disso, ou autoridades espirituais, né? Dificilmente, quer dizer, talvez em alguns casos, né? Mas vamos considerar que não como naquela época. Então, a bola está com a academia, digamos assim. O que você acha que esse episódio ensina para a gente de mais importante? Sobre, falei muita coisa, né? Mas, enfim, acho que deu para ter uma ideia do que a gente faz na estatística e de como é que isso se relaciona com outras partes da ciência, né? Bom, é uma questão bastante complexa, mas acho que, entre outras coisas, essa história do Galileu também ela é importante também um pouco para mostrar, não só, né, como a autoridade da época impediu o avanço, né, de, da pesquisa científica, mesmo que Galileu, por exemplo, né, no caso, ao afirmar que o fluxo e o refluxo do mar provam o movimento da Terra, bom, depois essa conclusão se mostrou errada, mas enfim, a autoridade ela colocou uma trave para a pesquisa científica, não digo nem para o estabelecimento de verdades científicas, ou de verdade científica é um conceito complicado, mas nem para teorias que enfim, depois seriam aceitas, mas para a pesquisa científica, né? Mas eu acho que, além de ensinar isso, né, de como a autoridade ela é um entrave, né? Pode ser um entrave, mas também o que eu acho interessante é ver como tinha esse debate sobre o papel da astronomia, por exemplo. Se ela era meramente instrumental e visava, enfim, fornecer um sistema mais cômodo para cálculos e previsões, mas sem ter a pretensão de descrever a realidade tal como ela é, ou se a ciência deve ter uma pretensão realista. Eu acho que é importante olhar para esse tipo de debate para refletir, né, sobre qual que é, então, a pretensão da nossa ciência atual, né? É porque muitas vezes se fala de a ciência, às vezes eu mesma aqui falando, eu falei a ciência, mas tem ciências e ciências, tem pretensões e pretensões, né? Infelizmente, eu não tenho acompanhado tanto como eu gostaria o debate dos filósofos da ciência atuais, para acompanhar esses debates mais atuais sobre de qual seria a pretensão da ciência cabível, né, ou não. Mas aí eu acho que a questão de justificação de critérios, de modelos metodológicos, vai depender da pretensão, né? Se está sendo útil, se está ajudando a prever, aí, enquanto está ajudando, vai ser referendado, né? Mas sempre vai ter uma arbitrariedade, sem dúvida, sempre vai ter uma influência política, sem dúvida nenhuma. Não existe ciência neutra, né? Não existe a ciência, ou
enfim, uma pretensão única. Eu acho que até mesmo os próprios... E aí eu tô falando das ciências duras, por assim dizer, né? Eu imagino que também não deva ter um entendimento unívoco, né? Nem da pretensão, nem dos modelos metodológicos. Mas claro que acaba sendo... Pode se tornar também... tem certos modelos mais aceitos que outros que se tornam, sem dúvida, podem se tornar um entrave, né, para avanço de pesquisas científicas. Mas é uma questão bastante complexa, né? Porque acho que envolve tudo isso. Eu acho que nós ainda temos muito a caminhar nesse sentido, né? E vendo muito pouco também o debate que tem acontecido sobre, por causa da pandemia, etc., né? Eu acho que nós temos que evoluir também dentro da academia, porque a gente tem formado pessoas, é difícil falar cientistas, né? Mas são denominados cientistas, mas que sabem muito pouco, e aí eu me incluo também, sobre metodologia da ciência, né? Porque eu acho que quando a gente fala ciência, pelo menos eu penso em usar como uma corruptela de metodologia da ciência, né? Então, existe uma metodologia, existe um conjunto de regras lá que, ó, ciência boa segue isso aqui, né? E quem é o juiz? Ó, somos todos nós, é essa arena pública. Só que aí você vai ver quem julga, as próprias pessoas também têm uma formação muito pobre, né, na metodologia científica. E aí acaba saindo coisas, né? Você fala assim, não, espera aí, essa pessoa ocupa esse cargo e está falando isso mesmo, né? Então, acho que o nosso papel realmente tem que evoluir muito, e, tanto dentro da academia, mas também fora. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu queria perguntar para você, já falei um pouco sobre isso, né? O projeto que o Galileu tinha de matematização, no caso das ciências naturais, né? Isso evoluiu ao longo do tempo, né? Mas eu, por exemplo, eu estudei economia, né? E o que eu percebo também, conhecendo muito pouco a história de outras ciências, é que todo o movimento que aconteceu tentando matematizar ou incluir a matemática, né, para modelar fenômenos de outras ciências, sofreram forte oposição e continuam sofrendo. Então, na biologia é assim, nas ciências humanas é assim, né, ciências sociais, então a economia acho que é o exemplo maior disso, ciências políticas, enfim. Não sei se isso acontece na filosofia, nem sei como pode acontecer. Imagino que cursos de lógica, por exemplo, seria o mais próximo que eu consigo imaginar. A matematização da filosofia seria a matematização da lógica, que existe, né? Já aconteceu há algum tempo. Então, mas acho que longe daquele projeto lá do Leibniz, né? De englobar tudo, etc. O qual você acha que é a razão disso? Você acha que o fato das pessoas dessas áreas não também terem um conhecimento mais aprofundado da matemática? Ou você acha que parte da própria matemática ter se afastado? Num sentido, a matemática virou meio que uma filosofia, né? A matemática pura, algumas vezes, ela é tão abstrata que não tem nada a ver com nenhum conceito da realidade. Mas por que você acha que existe essa oposição? Isso é uma coisa até engraçada, porque eu lembro que quando eu fui estudar, né, a história da filosofia, eu fiquei impressionada que houvesse esse projeto, né, no século XVII, em especial, de aplicar o método da matemática a toda a filosofia, né, porque a gente já vem com essa oposição, né, que vem do ensino médio, né. Por um lado, você tem as ciências exatas, por outro, você tem as ciências humanas, né. E aí é uma história, né, de separação, junção, separação, junção. Acho que
por exemplo, a biologia, né, surgiu mais tardiamente, né, e com o entendimento de que, enfim, não consigo matematizar tudo aqui, né, não, são fenômenos refratários, né, a matemática. E foi depois dessa, digo porque teve essa pretensão, né, de matematizar tudo, né, o Hobbes até, assim, ele queria dar um tratamento matemático à política, ou um tratamento análogo à matemática para a política, para descobrir as causas necessárias, as causas infalíveis da guerra e da paz, por exemplo, né? E aí foi progressivamente, esses domínios foram progressivamente, essa pretensão ela foi cada vez mais deixada, né, de lado, e acho que por uma série de razões. Mas eu acho que, por exemplo, né, para dar esse exemplo da biologia, acho que foi se mostrando refratário, né, esses modelos matemáticos. Mas eu acho engraçado, porque na própria biologia, né, em genética, quer dizer, é o jeito mais fácil de você caminhar é usando modelos matemáticos, né? Então, acaba sendo até meio estranho, né? Acho Por que lá. algum grau, algumas coisas, talvez, outras não, né? Uma coisa é você falar de genética, óbvio, não sou biólogo, né? Mas uma coisa é você falar de genética, outra coisa é você falar de botânica, né? Então, realmente existe uma diferença. Claro que tem um chão comum aí, mas tem uma diferença entre as duas áreas, né? Mas nós, quando a gente se apresenta, né, e fala assim, o que você faz, etc e tal, e a pessoa fala, eu sou professor, professor do quê? De estatística. Então, a reação é sempre a mesma, né? Então, até quem estuda matemática, muitas vezes, fala assim, estatística, então, a gente sofre muito com isso, porque a estatística, num sentido, ela tem um pouco essa pretensão, né? Porque ela é chamada a atuar em todas essas áreas, né? E aí, muitas vezes, ela é mal vista por esse preconceito, né? Assim, mas você quer vir aqui matematizar um fenômeno biológico, um fenômeno social, um fenômeno... Isso aí não dá, né? Até a gente tem hoje em dia aplicações a esportes, né? Assim, como assim? Você quer matematizar um esporte? Isso não existe. E quando você lê o Pascal, né? Quando você lê o Descartes, como você falou, quer dizer, na verdade, esse é o que eles queriam, né? Era o que eles queriam, era o objetivo deles. Né? Então, não sei se tudo isso que a gente está passando vai contribuir para expandir isso ou não, né? Mas e dentro da filosofia? Aí já é uma particularidade, uma curiosidade minha, né? Dentro da filosofia, como é que se encara hoje? Quer dizer, eu sei que isso varia muito de lugar para lugar, né? Tem departamentos de filosofia que tem mais uma linha mais forte, etc., né? Mas na filosofia em geral, assim, como trabalham as pessoas que estudam lógica ou que estudam metodologia da ciência? Elas têm um espaço considerável no debate? Como é que acontece hoje em dia? Acho que depende muito, né, de departamento para departamento. Aqui na UFSCar, particularmente, se não é a área mais que tem mais professores, que tem mais é uma área importante, mas é uma área, enfim, que tem outros lugares que tem mais. É porque também o nosso departamento é pequeno, né? Por exemplo. Então tem departamentos que têm uma importância maior essas questões, né? De filosofia da ciência, filosofia da mente, por exemplo. Entendi. Mas fora do Brasil e em geral, assim, você vê bastante gente trabalhando nessas áreas ou
virou só uma especialização de novo, né? Só um nicho que tem algumas pessoas estudando isso. Não, não, certamente tem muita gente estudando essas questões. E aí depende exatamente qual questão, aí ela é mais, algumas são mais fortes em certos países, né? Tem uma determinada tradição, mas acho que são áreas bastante importantes. Porque isso, para nós, embora, de novo, pouca gente na estatística pare para estudar, para falar sobre isso, né? Mas é muito importante, porque a gente está envolvido a gente é chamado, né, a trabalhar em diversas áreas, e então, filosofia da ciência, metodologia da ciência é uma coisa que é muito importante para a estatística, né? Então, algumas figuras foram muito importantes no século XX, acabaram sendo muito importantes na estatística, né? Mas o Popper talvez seja a figura mais importante aí. Então, a gente estuda um procedimento que é o procedimento de teste de hipótese, né? Então, a gente faz testes de hipóteses nesses modelos estatísticos, né? E a filosofia por trás disso, né? Ou a metodologia, se você quiser, por trás desses testes, foi ele quem estabeleceu, né? Quem colocou ali os fundamentos e tal. E é basicamente do jeito que a gente faz ainda hoje. Então, é muito complicado, por exemplo, se você quiser propor coisas que fujam disso. Então, o debate acaba sendo até bastante acalorado quando você quer fazer alguma coisa diferente daquilo que ele propôs, né? Mas existem outros filósofos importantes da ciência, né? Filósofos da ciência que alguns sabiam alguma coisa de estatística, então facilitava, né? Mas a grande maioria, enfim, eram. Estou tentando lembrar o nome. Ele era físico. Qual é o nome dele? Ah, sim, é o que escreveu aquela história sobre história das revoluções científicas. É o Thomas Kuhn. isso, como isso. Estou tentando lembrar o nome dele. Ele era físico, se não me engano, né? Então, é claro que ter pessoas que se envolviam mesmo na prática da ciência ajuda, né? Mas muitas vezes alguns filósofos da ciência não tinham essa prática, né? Então, estou lembrando do Reichenbach, que eu acho que nunca se envolveu em pesquisa aplicada, sim, mas que escreveu bastante coisa sobre probabilidade, sobre coisas que influenciaram depois da estatística, né? E probabilidade aplicada. Então, esse debate também é muito importante para nós, embora eu acho que falte principalmente hoje em dia. Bom, eu não sei se a gente conversou sobre todas as coisas que eu tinha anotado aqui, mas, sem dúvida, foi muito proveitosa a conversa. Espero que, numa próxima oportunidade, você consiga falar um pouco mais aí sobre a sua pesquisa sobre Leibniz, né, e causalidade, que eu acho muito interessante também. É uma outra coisa muito importante, estatística. Não sei se alguma coisa também que você queria falar, que eu não dei oportunidade para a gente conversar, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade e pelo seu tempo aí enfim, acho que reforçar esses laços, né? Dentro da universidade eu sinto muita falta e espero que as pessoas que estejam vendo esse seminário possam também pensar mais sobre isso e, eventualmente, buscar outras fontes, né? Eu dei esses textos aí, mas acho que outras fontes bibliográficas sobre metodologia da ciência sempre vão nos ajudar. Aí eu que agradeço, Márcio, pela oportunidade. Muito obrigado, então, Celi.